gente bonita da segunda série do ensino médio, alunos, professores, professoras, alunas, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos à nossa aula do componente Ciência, Tecnologia e Ética. A gente vai conversar sobre esse tema, a gente vai abrir com chave de ouro o nosso componente, porque aqui ao meu lado tem o nosso querido professor Alcides, que veio a brilhantar a nossa aula. Seja bem-vindo. Obrigado, Mafezinha, pelo convite. A gente tem aí uma temática bastante interessante, que vai buscar, acima de tudo, trazer problematizações e compreendê-las. E a gente está engajado nesse modelo, a nossa jornada está apenas começando. Vamos lá então, Mafezona. Vamos lá. Primeiro eu quero continuar começar contando aqui para vocês, pessoal, que vejam aí na tela. Este componente, Ciência, Tecnologia e Ética, ele faz parte de uma unidade curricular que se chama No Mundo Tudo Está Interligado, que por sua vez faz parte do aprofundamento Superar Desafios de Humanas. Então a galera que está assistindo aqui essa aula, né, Ciência, Tecnologia e Ética, é a galera que escolheu esse aprofundamento, escolheu muito bem escolhido, diga-se de passagem, o aprofundamento Superar Desafios de Humanas. Beleza? E quero contar também para vocês, pessoal, a habilidade com a que nós trabalharemos no decorrer do nosso curso, do nosso componente. Essa habilidade aqui, como vocês podem ver na tela, é uma habilidade da formação geral básica. O que significa que em algum momento da formação escolar de vocês, ela já apareceu nas disciplinas que são chamadas as disciplinas básicas, né? Como, por exemplo, português, matemática, filosofia, história, né? Essas são as disciplinas básicas do currículo e essa é uma habilidade da formação geral básica que vai guiar todo o nosso trabalho ao longo deste componente de aprofundamento de itinerário formativo, que é o Ciência, Tecnologia e Ética. Então, eu vou enunciar aqui para vocês a habilidade que diz o seguinte: elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. Então, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros. Essa é a nossa habilidade. E, seguido da habilidade, né, sempre assim, um casalzinho, a habilidade faz casal, né, com os objetos de conhecimento. E aí eu vou elencar para vocês os objetos de conhecimento com os quais trabalharemos também ao longo do nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética. Eles são as diferentes formas de registro do conhecimento operativo da técnica, da ciência e dos saberes contemplativos, a revolução científica e a questão do método, a reflexão ética como parte do conhecimento científico e tecnológico, as origens e as consequências da crise da razão, e aí crise da razão, vocês devem ter percebido, vai entre aspas, né? E a gente vai entender ao longo do nosso curso o porquê dessas aspas aí. A importância do contexto moral e político na produção da ciência e tecnologia. Estes são, então, os objetos de conhecimento que nos acompanham ao longo do nosso curso. Aí, professor Alcides, eu queria que você contasse para o pessoal como que funciona essa... Eles já conhecem, mas só relembrando, como que funciona essa organização de introdução, desenvolvimento e sistematização que aparece aí na tela para eles. Então, galera, a gente vai ter uma primeira abordagem, onde a gente faz uma introdução ao qual a gente contextualiza, conceitua, a gente faz, então, essa sustentação de saberes que vão ser fundamentais para que vocês possam
produzir nas próximas etapas. O lance do novo ensino médio, e é muito bacana isso, é fazer com que vocês saiam de uma posição passiva, apenas de ouvintes, etc., e passem, como já deve estar acontecendo de uma forma rotineira com o seu professor, muito mais ativo na construção, no protagonismo do conhecimento. Você vai estar muito mais ligado, vai ajudar a produzir isso. Mas é claro, né, Mafezinha? A gente não começa a construir conhecimento, a gente não vai começar a trabalhar talentos e criatividade se a gente não tiver boas informações que nos propiciem a partir dela, construir tudo isso. E quando a gente começa a botar a mão na massa e a produzir essa construção, a gente vai fazer isso na fase do desenvolvimento, que normalmente nós temos aí 4 aulas. Aí você vai trazer da teoria, do conceito, do contexto e vai começar a colocar na prática, trabalhando também aí eixos estruturantes que vão ampliar a pesquisa que você vai fazer e principalmente desenvolver aquilo que eu já falei há pouco, seus talentos, sua criatividade. E depois, 2 aulinhas na última semana que a gente chama de sistematização, aonde a gente vai organizar como você vai expor toda essa criatividade, todo esse talento, toda essa produção. Então, acho que você deve ter entendido, né? A etapa 1 é conceito, saberes, por isso que se chama introdução. Você também vai trabalhar com pesquisa. A etapa 2 está mais ligada à mão na massa. E a etapa 3, você vai expor a sua produção. Faltou falar alguma coisa? É isso, meu amigo. Eu não faria melhor. Muito obrigado. Obrigada. E aí, agora que vocês relembraram, então, esse funcionamento, né, do componente em atividades, as quais, por sua vez, subdivididas em introdução, desenvolvimento e sistematização, eu vou contar para vocês os objetivos do nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética, que são analisar o percurso histórico-filosófico de atividades e aplicações tecnocientíficas no mundo ocidental e desdobramentos que as influenciam, como a ética, a política e a moral vigente, e também ampliar a compreensão dos múltiplos aspectos do conhecimento, seus métodos e suas conexões. O objetivo da atividade 1, que nós começaremos agora, a primeira aula da introdução, é refletir sobre o que são problemas. Essa palavra é uma palavra que por si só já faz a gente fazer um negócio meio assim, ai, problema, já dá uma coisa meio estranha, né? Eu não só digo que de repente pode te dar um certo dilema, uma certa aflição, porque aqui eu quero emprestar 2 saberes da antropologia, posso? Opa, como não? O primeiro é de que nós somos feitos, o nosso shape, o nosso DNA antropológico nos coloca sempre numa zona de conforto. Então, quando surge um problema, surge com ele um dilema. Porque a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, que é tão gostosinho, a gente está ali, e de repente a gente vai ter que se mexer. Mas, galera, se a gente não comprasse esses dilemas, esses desafios, a gente não tinha saído das cavernas ainda. É isso mesmo. E vocês não teriam saído da primeira infância, né? Isso. Porque aprender a ler foi um negócio muito complicado, a escrever é um negócio muito complicado, e assim por diante. E a segunda coisa que eu queria trazer da antropologia é que atualmente, principalmente com a contribuição da neurociência, o conceito de inteligência mudou. Na época que eu era estudante, faz tempo, viu, galera? O conceito de inteligência estava assim, muito calcado em você reter dados. Então a gente dizia que a pessoa ia bem na prova, aquela que decorava tudo e devolvia tudo. Né? Inclusive, boa parte dos vestibulares também eram feitos nesse modelo, nessa lógica. E aí o que acontece? Dos últimos 20 anos, cada vez se aprofundou, se intensificou mais a noção de que inteligência é resolver problemas. Isso. É isso mesmo. Hoje a gente tem todo um ramo da educação que defende a educação como aquela que nos prepara para nos tornarmos bons solucionadores de problemas. E problemas de todos os aspectos, né? E aí, estabelecendo o link com a sua aula, não basta só resolver problema. Não basta só a questão da viabilidade.
tem que ser uma viabilidade feita com ética. Isso, Né? exatamente. Tem que ser uma viabilidade no plano civilizatório, né? Da tolerância, da questão humanística. Então, simultaneamente, a gente fica mais inteligente e a gente fica mais bem preparado para viver numa vida coletiva. É isso, meu amigo. E já que estamos falando em problemas, eu quero começar trazendo aqui para vocês uma história. Já falei para vocês que se não fosse professora, seria contadora de histórias. Talvez o professor seja também um bom contador de histórias, Somos né? todos. Não é? Inclusive os pais de muitos alunos que estão nos assistindo certamente. aqui. Então, olha só, essa imagem que vocês estão vendo aí, esse homem barbado, né, que olha para uma folha de papel cheia de cálculos, enfim, essa é uma representação de um grego, o Arquimedes. Esse retrato, ele é lá do século XVII, né, feito por Domenico Fetti, né, e tá aí retratado o Arquimedes. Uma história, Arquimedes a gente sabe, foi um grande matemático, grande filósofo, porque na Grécia Antiga todo mundo que era muito assim estudioso, conhecedor das coisas, era chamado de filósofo, sabe? Então Arquimedes era chamado de filósofo, e tem uma história muito interessante a respeito da sua biografia, que é a seguinte: ele morava numa cidade-estado grega chamada Siracusa, né? Em Siracusa tinha lá um rei que ele era ostentador, ele gostava de tudo muito rico, sabe, pomposo, e ele encomendou uma coroa de ouro. A questão era a seguinte: ele ficou meio ressabiado de que talvez aquela coroa que ele tivesse recebido do seu mestre Ourives, né, talvez ela não fosse totalmente de ouro, porque chegaram para ele algumas conversas de que aquele Ourives ele não era muito assim, muito confiável, sabe? Às vezes ele fazia ali umas trapaças e ele precisava de algum jeito saber se aquela coroa que ele tinha encomendado estava feita totalmente de ouro ou se o Ourives tinha feito ali uma trapacinha e misturado algum outro metal, prata, enfim, né, para ganhar mais dinheiro, né? Só que ele não podia destruir a coroa, ele não podia pegar um martelo e bater ali na coroa para ver por dentro como que ela estava, porque daí, né, se fosse totalmente de ouro, ele ia ficar sem a sua encomenda. Também não tinha reagente químico na Também época. não tinha reagente químico, exatamente. Aí ele chamou lá um grande filósofo sábio, falou: Arquimedes, me ajuda aqui que eu tô com esse problema aqui na minha frente. Nossa, mas rei, qual é o problema? Eu posso tentar te ajudar a solucionar. Então, olha isso, eu encomendei essa coroa, eu estou meio desconfiado que ela não é totalmente de ouro, eu não quero quebrar a coroa para saber se é ou se não é, enfim, ai, que problemão. Tem como você me ajudar? Aí ele passou o problema para o Arquimedes. Arquimedes ficou assim, matutando, ele não dormia dia e noite com aquilo na cabeça, aquele problema assombrando, ele não achava um meio de resolver. E ele foi conversar com um velho sábio chamado Hierão. O Hierão disse assim para ele: Arquimedes, confia na sua intuição, você vai achar a solução para esse problema. Se dedica, pense, reflita e vai vir para você a solução. E, de fato, naquela noite, Arquimedes foi tomar banho. Como de praxe, ele encheu sua banheira. Todo lá pomposo, né? Que delícia esse momento do meu dia. Entrou na banheira, percebeu na hora que ele entrou que o corpo dele, ao entrar na banheira, deslocou uma certa quantidade de água para fora. Deixa eu só comentar um negócio que eu achei muito legal. Lógico. É muito comum a gente, às vezes, ficar em cima de um problema e a solução não aparece. E aí, quando a gente relaxa, vai fazer alguma outra coisa, do nada, é como se o inconsciente desse um start e ali acontece a eureka. Isso, bem percebido, porque olha que horas que foi vir a solução para ele, na hora do banho. E aí diz que ele estava lá peladão, né, entrando na banheira, e quando ele viu que o corpo dele deslocou uma certa quantidade de água para fora, ele falou: Eureka! Que é grego para descobrir, né? E aí ele saiu todo peladão pela cidade, correndo de tão feliz que ele ficou, porque ele tinha achado... Se empolgou. Ele tinha achado a solução para aquele problema. E qual era a solução? Ele chegou no rei no dia seguinte, disse: Senhor rei, me empresta aqui a sua coroa. Tá? Eu tenho aqui uma coroa falsa, feita com uma mistura, uma liga de metais. Famoso ouro de tolo.
ouro de tolo. Um ouro de isso. tolo. Eu vou levar aqui para minha casa, vou pôr as duas dentro da minha banheira cheia. E aí eu vou verificar quanta quantidade de água cada uma delas desloca. Porque o ouro tem uma certa densidade, um certo volume, que desloca uma certa quantidade de água. E outros metais têm outros volumes. Aí ele foi para a casa dele, fez o teste e descobriu o quê? Que o rei estava certíssimo de ter uma pulga atrás da orelha, porque, de fato, aquela coroa não era totalmente de ouro. O volume de água que ela deslocou, a densidade e o volume, provaram que aquela coroa estava misturada com outros metais. Olha que bacana. Quer dizer que ele foi muito além da percepção, porque ele trabalhou aí com uma noção científica racional para poder elucidar isso. Eu só queria também fazer um adendo, você me permite rapidinho? Como não? Você mostrou um quadro do século XVII, pode colocar na tela para nós, produça. Ele é o barroco. E o barroco trabalha com dilemas. O barroco ele trabalha muito com essa questão do ser ou não ser, do problema, né? Por isso que tem tudo a ver a estética do barroco com a história que você contou, porque se trata ali da dúvida, e o barroco é justamente essa arte das incertezas. É a arte das incertezas, inclusive em termos pictóricos, porque o Arquimedes, do jeito que ele está retratado aqui, ele está numa posição de dúvida, ele está ali matutando, ele está olhando para esse problema matemático aqui no papel e ele está matutando. E aí? E a gente vê também essa antítese entre luz e sombra, que justamente traz uma percepção de alto relevo estético que aumenta ainda mais essa noção de dramaticidade que o dilema traz. É verdade. Um pouquinho de história da arte faz bem, mas né? É isso, meu amigo, porque se você olhar para o lado esquerdo, tem uma parte que ela está quase toda na penumbra, enquanto que o globo e o cérebro, o lugar do pensamento, a cabeça do Arquimedes estão bem mais iluminadas. Parece que sai um jato de luz a partir da folha da matemática. Com certeza, parece Não é? não. A ideia é essa mesmo. É essa. E a gente está fazendo aqui de forma raiz a interdisciplinaridade, né? Isso, é isso mesmo. Então, aí o Eureka, o Eureka, ó, já estou chamando o Arquimedes de Eureka, olha isso, estou tão perdida na... É uma sugestão de nome, viu, gente? Se algum de vocês aí for ter algum irmão, já sugere lá, mãe, ó, o nome aqui pro nosso bebê, Eureka. É elogio, viu? E é um elogio, inclusive. Seria um baita nome forte. Então, o Arquimedes, ele mostrou ali que solucionar problemas é uma habilidade, é um talento e é legal que a gente desenvolva isso no decorrer da nossa vida. Porque, afinal de contas, meu amigo, vou filosofar aqui. O que é a vida se não é um constante solucionar de problemas, não é verdade? Os problemas que aparecem e os problemas que a gente mesmo cria. Também, que a gente também é especialista nisso, né? E aí, um outro problema que eu quero mostrar aqui para vocês, e esse vai deixar vocês com o cabelo em pé, é o dilema, o problema de Königsberg, né? Königsberg não é qualquer lugar no mundo. Königsberg é uma cidade na Alemanha, quer dizer, hoje é um enclave russo, mas lá no século XVIII era uma cidade alemã muito famosa porque é a cidade onde nasceu Immanuel Kant. Chopp lá também é famoso. Também é. Dizem que o chopp de lá também é outra coisa, né? E o Kant era um homem muito pontual, então os relógios de Königsberg, eles eram acertados assim pelos passeios do Kant, porque ele saía para passear pontualmente todo dia às 3 horas da tarde. Metódico. Metódico. Daí as mulheres ficavam olhando assim na janela e diziam, opa, deixa eu acertar aqui meu relógio, agora são 3 em ponto. Então Königsberg é essa cidade que já tem uma história, né? E, bom, para além dessa história, Königsberg também é uma cidade que tem um mapa um pouco diferente. Ela, na verdade, é composta por 2 ilhas, né? E essas ilhas, elas são interligadas por 7 pontes. Isso é verdade, tá, gente? O relevo, o mapa de Königsberg é exatamente assim, a ilha interligada por 7 pontes, né? E aí, uma certa vez, uma pessoa estava lá na janela pensando e falou assim, rapaz, peraí, será que se eu começar a andar pela cidade de Königsberg, em algum ponto, vamos pôr o ponto A para ficar mais fácil, será que se eu começar a andar pela cidade pelo ponto A, eu consigo passar por todas as pontes apenas uma vez cada e voltar para o lugar de origem? Ou seja, o ponto A?
Parece, sabe aquelas revistinhas de passatempo? Certamente. Você tem que desenvolver, assim, você tem que, sabe, pensar a charada, né? Isso, exatamente. Provavelmente esse era o dilema em que as pessoas se ocupavam na época, né? A conversa era... Que divertido. A conversa era essa. Então, eu vou deixar esse mapa 1 minutinho aí na tela para vocês observarem bem, tentarem traçar estratégias para solucionar esse problema aí na cabeça de vocês. Em 1 minutinho a gente retorna. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted to scream. A big rope chain to match my shiny watch. Santa's on the road, no please don't stop. I got designer bags but I'm not teasing. And enough outfits to last for 2 seasons. Had a good year, I was so behaved. So I'm a spoiled brat on the holidays. Let me slay and let me skate, let me stay out late. I would spike the eggnog if the party wasn't great. Então, foi pouco tempo, né, gente? Mas será que algum de vocês bateu o olho nesse mapa de Königsberg e gritou, Eureka! Será que algum deles teve uma eureka e resolveu esse dilema aí de Königsberg? Não duvide da capacidade humana. Eu não duvido, apesar de que foi só 1 minutinho, né? Mas mesmo assim o eureka não é impossível, né? Então, já o Arquimedes teve um eureka no momento do banho. Quem sabe alguém na hora que for pra uma ducha... Opa, nossa, o dilema de Königsberg, professora, né? Então, mas, gente, eu acho que, infelizmente, embora eu deseje muito, eu acho que, infelizmente, esse eureka nesse problema não vai acontecer. Por quê? Porque esse problema que surgiu lá no século XVIII, ou seja, já é um problema com alguma história e, portanto, muitas pessoas já se debruçaram sobre ele já recebeu uma espécie de solução. Vejam aí na tela. Este matemático, o Leonhard Euler, que é também do século XVIII, um suíço, ele analisou esse problema, mas analisou assim muito detidamente. Ele, inclusive, construiu um grafo. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês o esquema do grafo do Leonhard Euler. Como ele redesenhou o mapa de Königsberg para que ficasse mais fácil, né, pensar se era possível, então, sair de um lugar e voltar para o mesmo, passando por todas as pontes apenas uma vez. Ô, Bafê, se colocar uma rabiola aí, vira um pipa, não vira? Dá para ser empinando, é um grafo dá? matemático, meu amigo. Pelo amor de Respeito Deus. Leonhard Euler. Então, ele percebeu que esse problema, ele não tem solução. Amigo, você já pensou que existe algum problema que não tem solução? Então, eu estava pensando aqui e me veio à cabeça uma questão que eu acho que pode ser também, posso fazer uma contribuição rápida. Mesmo que o problema não tenha solução, ele tem aí 2 funcionalidades bem interessantes. Primeiro, que é exercitar o raciocínio, ainda que você não encontre a solução, né? Você produz aí uma cadeia de sinapses que vai te deixar mais inteligente. Exato. A segunda coisa é que nos últimos 60, 50 anos, a programação da cibernética, estou falando cibernética que é coisa de tiozinho, hoje a gente fala de computador, etc, etc, mas a gente chama também de linguagem cibernética. Ela se apoiou muito nos cálculos e nos raciocínios feitos, inclusive naqueles que não acharam resposta, mas criaram uma normatização, criaram um padrão de cálculo ou de lógica que hoje acaba alimentando a galera que trabalha com computação. Você está certíssimo, coberto de razão, inclusive porque o primeiro grafo que o Euler fez, né, que é esse que eu mostrei aqui para vocês, ele não levou à solução do problema, muito pelo contrário, ele mostrou para o Euler que esse problema não tem solução. Porém, hoje, na matemática, os grafos de Euler são utilizados para uma infinidade de funções. Então, de fato, mesmo quando não se chega a uma resolução, o
tentar resolver já é um exercício muito interessante. A gente teve um problema lá do Arquimedes que foi solucionado. E o problema de Königsberg não tem solução. Porém, eles têm alguma coisa em comum. Eu vou fazer essa pergunta para você, meu amigo. O que esses casos têm em comum, hein? O que esses casos têm em comum? Eu poderia dizer que é você tentar resolver um problema a partir de uma abordagem racional. Isso. A partir de uma abordagem, talvez até você possa traduzir para os alunos, cartesiana, né, de uma determinada questão. Lembrando que isso tudo são etapas, né? E a produção do conhecimento, ela muitas vezes ela não tem a pretensão de ser instantânea, Isso. porque ela é um processo. Um processo. E como todo processo, produz inteligência. Exatamente, é isso mesmo. Então, o que esses problemas têm em comum? O professor Alcides já deu uma primeira resposta, né? O uso da racionalidade para tentar resolvê-los. E então, o que eles têm em comum, esses problemas? Bom, primeira coisa, eles têm em comum que eles revelam, quando você se depara com um problema, eles revelam um certo sentimento de inadequação, que o Arquimedes sentiu, que o Euler sentiu, né, que é dizer assim, nossa, peraí, eu estou aqui diante de um negócio que eu não tenho uma resposta pronta. Vou ter que sair da minha zona de conforto. Vou ter que sair da minha zona de conforto. Vou ter que sair desse processo cotidiano, harmonioso do meu cotidiano. Vou ter que sair do automático. Peraí, eu estou diante de um troço aqui que... deixa eu me organizar, deixa eu pensar, deixa eu refletir, deixa eu... né? E existem diferentes tipos de problemas, né, pessoal? Esses problemas que a gente viu aqui foram problemas de diferentes tipos. O primeiro era um problema bem prático mesmo, que tinha a ver com a vaidade do rei, né? O segundo já era um problema de ordem, de natureza mais matemática, mas na nossa vida a gente se depara com diferentes tipos de problemas. Por exemplo, quando a gente está numa situação em que a gente quer realizar algo, mas não tem recursos para aquilo. Esse também é um problema de natureza prática que envolve que a gente reflita e que a gente haja para tentar solucioná-lo, né? E segundo a neurociência, se você conseguiu achar a solução, e aqui eu não estou fazendo uma abordagem sobre a questão moral e ética ou civilizatória, mas se você conseguiu resolver aquele problema que estava te afligindo, deu alguma coisa certo, você já deu um grande passo. Eu me lembro de um norte-americano, um estadunidense que eu conheci, e a gente estava com um problema sério e a gente tinha que ir ali poucos minutos para resolver e tal. E a gente resolveu, e eu perguntei para ele qual era a palavra mais bonita que ele conhecia no idioma português. E tem a ver com tudo isso que a gente está falando. E ele não falou problema, né? Não, ele falou gambiarra. Porque através dela, ele resolveu o problema. Alguns problemas, não é verdade? É isso, gente. E o brasileiro é muito bom na gambiarra. Muito bom. Então a gente conversou aqui bastante sobre problemas. Nunca se imaginou que falar sobre problemas pudesse ser uma coisa tão bacana. E eu gostaria de começar a me despedir de vocês, deixando uma atividade para que vocês realizem em sala de aula aí, com o auxílio, com a orientação do professor e da professora de vocês. Então, a atividade é a seguinte: para que seja feita uma tempestade de ideias, né? Essa tempestade de ideias é quando a gente diz assim aquilo que vai pela nossa cabeça quando a gente ouve uma pergunta ou uma palavra. Nesse caso, a tempestade de ideias deve ser realizada em grupos, e a questão que vai orientar esse trabalho, essa atividade é a seguinte: como eu sei que um problema existe? E depois, qual é a relação entre problema e o curso rotineiro das nossas ações? Essa aula já deu alguns elementos para vocês começarem a pensar nessas questões, mas certamente no momento da atividade, conversando entre vocês, trocando ideias e com a orientação do professor, da professora de vocês, outras ideias hão de fazer essa tempestade ficar mais grossa, né? A gente vai encerrando esse nosso encontro. Estaremos juntos na próxima aula, também uma aula introdutória do nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética. Me despeço de todos com muito carinho e agradecendo a presença do nosso querido professor Alcides. Eu que estou honrado aqui com a participação. E, galera, vamos interagir cada vez mais. Vamos trabalhar. Um beijo a todos.
Até breve. Tchau, tchau.